Quem está feliz com Jesus diz amém. Então você vai dar um sorriso lindo, um abraço desse irmão aí, cumprimenta esse irmão, fala que bom que você está aqui nesta noite, use a sua fé, como diz o pastor, né? Cumprimenta pelo menos os 80 irmãos aí, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Pode sentar, Márcio, fique à vontade. É um prazer estarmos aqui nesta igreja que a gente viu nascer, né? Nós participamos de algumas lutas que o pastor passou e até tem passado. Nós sabemos que não é fácil, né? Cada igreja, cada pastor tem o seu vale para passar, tem as suas lutas para enfrentar, né? Mas o que nos motiva a continuar fazendo a obra do Senhor, a pregar o Evangelho do Senhor, é saber que cada um que entrou neste lugar teve vida transformada, amém? Isso é o que nos motiva. Esses dias eu estava dentro das minhas lutas, né? Nós estamos completando na segunda-feira agora um ano de igreja. Glória a Deus. E a gente olha e fala assim, olha para o Senhor, pastor Paulo, né? E fala, Deus, nós precisamos de resposta, porque nós estamos com muitas lutas, com muitas dificuldades, né? Nós enfrentamos lutas diferentes que os amados, né? Nós pagamos um aluguel muito alto ainda, né? Nós temos também, não muito diferente, a quantidade de irmãos que são aqui hoje, né? Lá na nossa igreja, em torno de 45, 50 irmãos que estão conosco neste ano, alguns que chegaram neste ano, muitos que saíram deste ano, né? Vou estar falando um pouquinho sobre isso daqui a pouco, sobre os irmãos que saem, sobre aqueles que chegam, sobre aqueles que acreditam, aqueles que desacreditam. E aí toda vez que eu questiono ao Senhor, Deus, nós precisamos de um sinal do Teu favor para as nossas vidas. Nós precisamos, Deus, que o Senhor nos dê direção se tudo aquilo que estamos fazendo é ou não da Tua vontade. E aí toda vez que eu questiono a Deus, o Espírito Santo me leva a olhar no rostinho de cada irmão que chegou e teve vida transformada. Cada irmão que chega e fala, pastor, no próximo batismo eu vou batizar. E aí o Senhor me dá a resposta, enquanto estiver uma pessoa chegar e querer se arrepender, então esta é a minha vontade, faça a minha vontade. Glória a Deus. É isso que nos motiva, pastor, né? Se fôssemos olhar Lucas as circunstâncias, se fôssemos olhar, pastor Paulo, o tempo para semear, certamente nós olharíamos e diríamos, não é tempo de semear. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina, em todo tempo lança a semente. Aquele que semeia com lágrimas colherá com alegria. É assim. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa pequena história do pastor, desses 4 anos, e saber aquilo que está no coração dele. A gente fica feliz porque a gente olha e vê uma igreja sadia, e olha, são poucas, né? Igrejas que pregam ainda a palavra, que pregam o arrependimento, que pregam salvação, que pregam relacionamento com Deus. São poucas hoje. Infelizmente a igreja hoje ela tem se tornado algo mercadológico, algo egocêntrico. Eu tenho um Jesus rico e poderoso que faz a minha vontade e aquilo que eu preciso e desejo. É isso que a maioria das igrejas tem pregado hoje. Nós não nos aproximamos do Senhor por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode nos fazer. Não é essa a igreja que Jesus sonhou. Não é esse o evangelho que está nesta palavra.
Então existe outra Bíblia que está sendo pregada. Não é isso que Deus espera. Quando o Senhor Ele nos fala de adoração, Ele não espera uma Big Band, né? Ele espera um povo que vai se humilhar na presença dEle com o seu coração e adorá-lo com sinceridade. É isso que Deus olha e espera. E eu sei que você é um adorador, por isso você está aqui. A gente olha, e algumas vezes a gente tem conversado com alguns irmãos que são mais próximos, né? E são poucos que são próximos do pastor, dos pastores. Eu acredito que aqui seja um pouco diferente, mas lá na nossa igreja são poucos que se aproximam da gente. E eu fico falando, irmãos, se nós mudássemos de prédio, para nós termos um pouco mais de alívio, porque nós pagamos R$3.300 de aluguel onde nós estamos. Não é fácil, é muita luta. Eu estive, quando que nós estivemos lá na igreja do Sacerdócio Real, semana passada? Sábado passado, né? Nós fomos convidados para um evento de louvor e adoração, e a gente sempre coloca aquele ponto de interrogação enorme, né? Como será que é? O que vai ser? Vai ter palavra? Vai ter isso? Vai ter aquilo? Porque quando você pensa, são várias bandas tocando no mesmo lugar, você fala, meu Deus, o que vai dar esse negócio aí, né? Nós fomos convidados e fomos, tinha mais ou menos uns 70, 80 irmãos lá no Barcelona, né? Barcelona. E aí tudo aconteceu, e aquela chuva, aquele barulhão, e semana passada, sábado, estava muita chuva, né? E todos estavam lá e cantaram, e dançaram, e pularam, e o pastor pregou, né? Uma palavra muito boa. E aí o pastor que estava organizando, eu já vou pregar, viu, irmãos? O pastor falou que amanhã é domingo, então eu posso ficar à vontade. Glória a Deus. E o pastor falou, nós vamos levantar uma oferta aqui nesta noite para abençoar esta obra. E nós não tínhamos ali neófitos, não tínhamos ali pessoas recém-convertidas, não. Nós tínhamos ali ministros de louvor, de adoração. Nós tínhamos ali pessoas estruturadas na fé, pessoas que ocupam este altar. E quando o pastor ele deu a oportunidade, né, porque oferta não é sacrifício, não é peso, é oportunidade para que os irmãos ofertassem, foi lamentável. Foi uma vergonha. Eu acredito que 4 ou 5 pessoas levantaram para trazer a oferta. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que é que esse povo tem aprendido? Tocar é muito gostoso, cada um com seus instrumentos, com a sua parafernália, né? Aquele som gostoso de se ouvir, mas na hora de falar assim, olha, tudo que se ministra dentro deste lugar, eu faço parte, inclusive ofertar. E foi lamentável. E aí no final, o culto venderam lá coxinha, salgadinho, então fazia fila para comprar. A oferta que não estava na salva, de alguma forma o pastor ele teve que tirar esta oferta, nem que seja para vender salgadinho. Esses não são os discípulos de Jesus. Eu não vim aqui para bater ninguém, viu, pastor? Só estou lembrando aqui. Os discípulos de Jesus não são esses. O que a Bíblia diz é que à medida que a igreja crescia, eles tinham tudo em comum e tudo eles dividiam uns com os outros. Glória a Deus, aleluia. Esses são os discípulos de Jesus. E eu tenho uma convicção no meu coração e tenho ensinado isso, foi essa visão que Deus nos deu agora na Casa do Pão, que o Senhor não nos chamou para formar membros, mas formar discípulos. E o que eu quero pregar nessa noite para vocês é uma continuação daquilo que eu preguei ontem, vocês não estavam lá. Mas o que é que você quer ser quando crescer? Pergunta para o seu irmão, o que é que você quer ser quando crescer?
pastor, eu já estou com 50 anos, 40 anos, que negócio é esse? Isso daí você pergunta para as crianças, isso daí você pergunta para os filhos. Você não pergunta isso para um adulto. Ah, é? O que é que você quer ser quando crescer? Se você hoje se considera uma pessoa crescida, então eu quero pensar que tudo aquilo que você está vivendo hoje foi aquilo que você planejou no passado. Ora, se você pergunta para uma criança, para um jovem, para um adolescente, o que é que você quer ser quando crescer? Ele fala, eu quero ser um bombeiro, eu quero ser um médico, eu quero ser uma aeromoça, né, pastora? Né? Aí ela falou, eu quero ser engenheira. Eu falei, então vamos colocar um trilho. Eu falei, aqui tá bom? Não, mais para baixo. Não, mais para cima. E agora? Não, mais para baixo. Aí eu terminei de parafusar o trilho. Quando eu desci, eu falei, você não pode ser engenheira, amor. Melhor não, porque ela não tinha noção de direção, não tinha noção de medida. Mas certamente você já pensou em alguma coisa no que você gostaria de ser. Talvez hoje você tenha os seus sonhos, os seus planos e projetos. O que é que você quer ser ainda? Aonde é que você quer chegar? Qual a sua perspectiva de futuro? O que é que você planejou no passado recente? Desde quando o pastor Paulo ali, ele começou com isso, ele disse, nós colocamos diante de Deus, quando completarmos 3 anos nós vamos tomar uma atitude, ou alugar um salão, ou derrubar esta casa e fazer uma igreja. E hoje sabe o que eu vejo? Os sonhos de Deus sendo realizados neste lugar. Glória a Deus. Porque ele sonhou no coração dele, ele colocou propósitos diante de Deus, ele colocou um planejamento diante de Deus. E sabe o que Deus faz com aqueles que colocam nas suas mãos os seus sonhos e projetos? Ele fala, filho, descansa, porque eu entregarei nas suas mãos. É isso que Deus faz. O que é que você quer ser quando crescer? O que é que você está sendo hoje? É reflexo daquilo que você planejou no passado? As lutas que você tem enfrentado hoje, a falta de planejamento no passado, a falta de um preparo no passado, é reflexo daquilo que você está vivendo hoje? Então eu quero te perguntar outra coisa. Aquilo que você é hoje inspira aqueles que estão do seu lado a ser alguma coisa no futuro? Eu disse ontem na igreja, eu preciso de uma autoridade espiritual sobre a minha vida. De um pastor, todos nós precisamos, não é verdade, amados? Temos que ter a cobertura espiritual de alguém. Todos nós precisamos. De alguém para você chorar no ombro, de alguém para chegar e você sentar e aquela pessoa abrir a Bíblia e falar, olha, é assim, filho, é assim que Deus diz hoje. Todos nós precisamos. Mas você é pastor? Eu sou discípulo de Jesus. Glória a Deus. Não interessa a nossa hierarquia, que isso sou pastor porque assim o Senhor me quis. Mas eu disse, pastor, eu ainda não achei. Nossa, mas como você é exigente, pastor? Não, amados, sabe, eu tenho que olhar assim e falar assim, não, Cláudio. O Cláudio é a pessoa que eu quero me espelhar. Ah, Deus, eu quero ser como este homem. Deus, eu quero que este homem coloque a mão dele na minha cabeça, porque eu sei que assim eu serei abençoado. Aquilo que você é hoje, será que inspira alguém para que seja como você é? Aí eu te pergunto de novo, o que é que você quer ser quando crescer? Peraí, pastor, não estou entendendo. Não está entendendo, não? Se aquilo que você está sendo hoje não representa aquilo que está no teu coração, não representa os sonhos que você sonhou, não representa aquilo que Deus quer para a sua vida. Nós terminamos agora uma série de 12 mensagens da igreja, vivendo os sonhos de Deus. E aquilo que nós mais aprendemos dessas 12 mensagens foi o seguinte:
Se obedecermos o Senhor, nosso Deus, então nós viveremos os sonhos dele para a nossa vida. Glória a Deus. O livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11 em diante: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Olha como Deus é tremendo. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha só, foi isso que nós aprendemos em 12 mensagens. Que aqueles que viveram os sonhos de Deus, sabe quando que nós vamos viver os sonhos de Deus? Ah, pastor, você está nos planos de Deus, você está na visão. Quando eu deixar de sonhar os meus sonhos e falar: Deus, eu quero sonhar os teus sonhos, porque eu sei que os teus sonhos são maiores do que os meus. Glória a Deus. Aleluia. É dessa forma que Deus faz. Mas eu quero ler um texto aí para os amados. Você pode abrir a Bíblia. Se quiser ficar em pé, fica. Se quiser ficar sentado, fica à vontade. Números capítulo 14. Posso tomar essa água aqui, pastor? Posso? Glória a Deus. Números é o quarto livro da Bíblia. Eu sei que você sabe que o pastor é um estudioso da Bíblia, então ele está te ensinando, né? Então, eu sei que a maioria aqui vem no culto de estudo, né, pastor? Então, Números é o quarto livro da Bíblia. Mas é sempre bom lembrar, né? Tem os irmãos que começam a procurar números lá perto de Apocalipse. Aí fica meio difícil, né? Aí é um tapa na cara do pastor, né, César? Não dá, né? Números 14. Tem na sua Bíblia? Amém ou não amém? Amém. Então vamos ler a partir do primeiro versículo. A minha versão é um pouco diferente da sua, né? Uns gostam, outros não. A nova versão internacional. Eu tenho várias Bíblias assim como o pastor também, mas essa versão aqui eu gostei da colocação dessas palavras. Então, se estiver um pouquinho diferente, não liga não. Diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está trazendo esta terra, está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar aqui a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Versículo 9: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo daquela terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: olha só, irmãos, versículo 11, a ira de Deus, versículo 11: e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? E os ferirei, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles.
e falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem para sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste, dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento. Por isso o Senhor os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, perdoa a iniquidade e a rebelião deste povo, se bem que não deixa um pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Amém? Feche os seus olhos um minutinho só. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a tua santa palavra, meu Pai. Eu posso falar aqui 2 horas, mas se a tua palavra não for lida, Senhor, então ficará um vazio. Agora, Pai, que nós lemos a tua palavra, eu tenho certeza, o Senhor já está falando no coração deste povo. Eu lhe peço, Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, para que esta palavra venha mudar as nossas atitudes a partir de agora. Que não venhamos, Senhor, ser mais iguais nós somos, mas renovados por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. O texto por si só, ele é autoexplicativo. Se você me perguntar: pastor, você está vivendo hoje os sonhos de Deus para a sua vida? Amados, eu estou vivendo hoje aquilo que Deus falou há pelo menos 10 anos atrás. Puxa, mas demora 10 anos. Poderia ter demorado menos. Neste exato momento que nós lemos esta palavra aqui, Deus então ele toma uma atitude. Este povo não viverá para ver a terra. A partir deste momento, eles passam a andar 40 anos no deserto. Por quê? Porque desobedeceram. Por que a gente leva tanto tempo para viver as promessas e os sonhos de Deus na nossa vida? Você tem dúvida? É por desobediência. Porque desobedecemos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Se eu te perguntar hoje, quem é que está passando hoje por lutas? Quem é que está passando hoje por aquilo que não gostaria de estar passando? A igreja ela está tão sintética hoje, a maioria das igrejas, que aquele que começa a passar por lutas e tribulações, então a primeira atitude dele é parar de ir à igreja, é parar de querer ouvir a voz de Deus, porque se nós estamos aqui, é porque nós temos plena consciência que as lutas estão grandes, mas a partir de hoje, deste dia, desta mensagem, quando ouvirmos a voz de Deus, então sairemos daqui diferente, porque o Senhor nos fortalecerá. É por isso que você está aqui nesta noite, é por isso que você vem nos cultos, mas a maioria das pessoas não tem essa reação. Sabe? A maioria das pessoas, quando passa por lutas,
e tribulações, a primeira atitude deles: ah, Deus é injusto comigo. Como Deus é injusto? Ah, mas eu estou andando atrás desse velhinho nesse deserto, ouvindo a orientação dele, mas olha as lutas que estamos passando. Até quando ficaremos no deserto? Até quando permaneceremos com essas lutas e tribulações? Ah, bom seria se nós levantássemos aqui outro líder, não este. Olha aí, Lucas, é a história da igreja hoje. Ah, esse pastor não é bom, eu vou procurar outro. Ah, essa igreja não é boa, eu vou procurar outra. Ah, eu não confio mais, eu não acredito mais nas palavras que saem da boca desse pastor, desse líder. Então levantaremos outro líder, segundo os nossos próprios conceitos, e nós o seguiremos, e vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Pelo menos lá morreremos escravos. Não poderia o Senhor ter nos deixado morrer lá? Nos trouxe aqui para morrermos aqui. Porque pelo menos então Ele não nos mata agora. Será que você já orou assim? Ah, Deus, a luta está muito grande. Ah, Senhor, se é para continuar assim, eu prefiro que o Senhor me leve de uma vez. Eu não aguento mais essa luta. Eu não aguento mais lutar e não conquistar. Não aguento mais lutar e não chegar a lugar nenhum, Deus. Pai, por que é que o Senhor me chamou então, Senhor? Será que hoje você não tem falado dessa forma com Deus? Você sabe, amados, a falta de entendimento. Tenho lido muito. Deus tem nos mostrado. A maioria das igrejas hoje estão estão conformando, estão moldando cristãos. Você sabe de uma coisa? Como é que é um cristão moldado? Vem aqui, Pedro. Vem aqui, Pedro. Aqui está o Pedro, meu filho, número 2. Glória a Deus. Lá em casa você tem que numerar, senão a gente não acha eles. Esse é o filho número 2. Então eu moldei o Pedro. Aqui o Pedro, né? Nós vamos cabelinho penteadinho, gelzinho, né? Vai calçar 43, né? E tem 12 anos. Então eu moldei o Pedro. Esse é o Pedro, né? Você fala para o Pedro: levanta a mão direita, Pedro. Ah, tá moldado. Levanta a esquerda agora, Pedro. Pedro é um menino moldado, né? Eu ensinei o Pedro. Assim, ele é um menino moldado. A pessoa que é moldada, o cristão que é moldado, ele não é um cristão transformado. Sabe por quê? Porque aquele que é moldado segundo os ideais de alguém, segundo os ideais de uma igreja, segundo os propósitos pessoais de um pastor. Vou moldar, né, o fulano conforme eu quero que ele seja. Não, isso não é formar discípulo. O discípulo, ele vai ser formado como Paulo fala para Timóteo: você viu, Timóteo, tudo que eu já passei, Timóteo. Você viu, Timóteo, as minhas alegrias e as minhas dores, Timóteo. Então está na hora, Timóteo, da linha da pipa, Timóteo, vai fazer agora a sua história. Você sabe qual atitude tomar. Isso é moldar, isso é formar um discípulo. Como é que Timóteo foi transformado por esta palavra? Vivendo ela todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. O discípulo, ele é formado vivendo a palavra de Deus. Sabe de que forma? Primeiro passo: eu conheci Jesus e eu tenho uma convicção. Eu não sei aonde Ele vai me fazer chegar, eu não sei por que é que Ele me salvou, mas eu tenho certeza, Ele me salvou e nele eu confio, não confio em nenhum outro mais. Isso é um crente transformado. Isso é um cristão transformado. Um cristão moldado é aquele: bate palma agora, irmão. Bate palma. Agora pula para a esquerda, irmão. Ele pula para a esquerda. Pula para a direita agora. Ele pula para a direita. Agora vamos fazer isso.
e aí vamos fazer aquilo. Aí ele sai da igreja, aqui ele está moldado segundo os princípios desta igreja, segundo aquilo que estão ensinando aqui. Quando ele sai para a rua, ele fala: e agora? Quem que eu vou seguir? Não tem mais lá o pastor lá para mim estar me animando, não tem mais o irmão do louvor lá. Escuta, canta um louvor, mas cadê a Amanda? Não, só canto na hora do culto. Por quê? Porque lá tem as letras e eu não decorei ainda. E quando Deus te acorda na madrugada e fala: filho meu, me adora. Filho meu, canta só para mim agora. Você sabe, irmãos, para Deus, você sabe o que mais importa? Não é aquilo que nós somos aqui, ó, no ajuntamento, é aquilo que nós somos na individualidade com o Senhor. É isso que para Deus é o que importa. Ele não está olhando aquilo que nós somos aqui, não está falando: ah, pastor, então eu estou perdido, eu sou um pobre miserável, eu sou um pecador. Amém. Você pode pecar, você está sujeito ao erro, você está sujeito a cair, sim. Mas quando você sabe que caiu, quando você sabe que errou e tem convicção que desagradou a Deus e ao Espírito Santo do Senhor, então o Senhor ele vem e fala: filho, não tem problema, eu te perdoo, mas ó, levanta e segue nessa caminhada, não olha para trás. O cristão mudado, o cristão que é conformado, que acha que servir a Deus é esse ajuntamento, sabe o que ele vai fazer? Sou forte, eu sou um diácono, como o irmão lá bonito de gravata. Procurei minha gravata, tudo achei. Aí o irmão começa a passar uma luta. Aí ele olha e fala assim: mas por que eu estou passando luta? Mas por que está acontecendo isso? Aí aquela fortaleza, né? Alguns pontos se revelam na hora da luta, e é isso que Deus espera. Principalmente a luta, ela revela a nossa fraqueza. Porque você não vai cair naquilo que você é forte, você vai cair naquilo que você é fraco. Você vai cair naquilo que vai fazer dobrar tuas pernas, tremer tuas pernas. Jamais o teu adversário, ele vai te procurar te atingir naquilo que ele sabe que você é forte. Esquece, irmão. Se você se acha forte em uma determinada área da sua vida, glória a Deus por isso, mas não é isso que importa para Satanás. O que importa para Satanás é aquilo que você é fraco. E olha, ele conhece as suas fraquezas, as nossas fraquezas. Conhece as nossas fraquezas. Pastor, estou passando por porta fechada. Muitas vezes a porta fechada não é sinal de que o diabo está fazendo nada na tua vida, não. Porta fechada, Deus está te protegendo. Sabe por quê? Não é momento de você receber isso que você está pedindo ainda. Não é momento de chegar na terra que manda leite e mel ainda. Se Deus te der agora aquilo que você está precisando, aquilo que você está pedindo, você não vai saber nem usar, nem dar valor naquilo que Deus está te dando. E algumas oportunidades na nossa vida que a gente bate e só vê porta fechada. Ai meu Deus, cadê, pai? Eu não estou enxergando uma porta. Deus está te protegendo. Deus está nos protegendo. Silêncio. Deus quer mostrar que Ele é a nossa resposta. Quando parece que Deus não está dando resposta para a gente, Ele quer que Ele seja a nossa resposta. Enquanto nós não aprendermos que, se olhar para Ele, mesmo que Ele esteja calado, e saber que Ele está olhando para mim, aí sim eu sei que ainda a sua misericórdia vai me alcançar. O que é que você quer ser quando crescer? Eu vou te falar uma historinha aqui que eu disse hoje no culto. 2 milhões de pessoas, talvez até mais. É porque 600 mil homens, é isso? Fora mulheres e crianças que saíram do Egito, né, pastor? Então
Vamos colocar aí uma família média, marido, esposa e 2 filhos, 2,5 milhões de pessoas. 2,5 milhões de pessoas no deserto. Moisés fala, chama 12 influenciadores, 12 pessoas que vão chegar aqui e vão me dar uma boa notícia daquilo que Deus está preparando para nós. Chamou os 12, 10 voltaram. Você conhece a história, eu tenho certeza. 10 voltaram e falaram, olha, a terra é boa, mas estou fora, não dá não, tem gigante naquela terra, certamente nós seremos esmagados naquele lugar, não dá para continuar não. 2, Josué e Caleb, né? A terra é maravilhosa, Deus vai nos dar ela, eu não acredito. Se Deus prometeu, olha o sentimento de Josué e Caleb. Eu não sei como, eu não sei de que forma nós vamos fazer, eu não sei como nós vamos chegar lá, eu só sei que vamos chegar lá porque Deus prometeu. Não interessa o tamanho do gigante, Deus é maior do que tudo isso. Glória a Deus, aleluia. Como é que vai terminar essa igreja, pastor? Eu sei lá, eu sei que vai terminar porque Deus vai nos dar. Glória a Deus. Promessa, Josué e Caleb. Só que os 10 representavam grande parte daquele povo. O que fizeram? O que fizeram? O pastor Paulo é louco. Derrubar essa casa, quanto que ele está com a cabeça, não tem juízo. Você acha? Jamais ele vai conseguir terminar essa igreja. Vai ser uma frustração. Vai parar no hospício o homem. Pastor Paulo não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Como é que pode uma igreja com 40, 50 pessoas querer fazer uma igrejona dessa? Jamais vai fazer. Não vai. Quero ver a hora que acabar o dinheiro dele. Você sabe o que representa tudo que ele investiu aqui, amados? Você sabe o que representa tudo aquilo que a gente investe na obra de Deus? Coloca isso no seu coração e você vai ser bem sucedido. Tudo aquilo que eu tivesse, se eu tivesse 100 mil reais, pastor Paulo, e trouxer de oferta aqui nesse altar, você sabe o que vai representar esses 100 mil reais numa igreja pronta? Não, vai representar 1% daquilo que Deus pode fazer. 1%. Os outros 99% está na mão dele, é ele quem vai concluir, é ele quem vai fazer. Glória a Deus. Começa a olhar para tudo que você tem, irmão. Começa a olhar para tudo que você é. Eu não sei, eu não conheço a maioria aqui. Talvez você tenha algumas posses, talvez você tenha algum dinheiro, talvez você não é dizimista porque não concorda, você não oferta porque você não concorda. Irmão, a partir do momento que você começar a olhar para tudo isso que você é ou você tem e entender que isso, eu falo para os irmãos lá, irmãos, você pode ser milionário, um dia você rico, e essa riqueza não vai representar 1% diante daquilo que Deus é, porque se eu for milionário e tiver amanhã 100 milhões de reais na minha conta, ainda assim vai representar 1%, porque Ele é dono do ouro e da prata. Aleluia. Glória a Deus. Quando você pegar tudo que você tem, tudo que você é, e considerar que isso é 1%, aí Deus pode fazer os outros 99%. Mas quando você olhar e falar que tudo isso que você tem é aquilo que você conquistou, representa 99%, então esquece. Deus não tem espaço para agir na tua vida, porque o nosso Deus não é Deus de 1%. O nosso Deus é Deus de 100%, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Aleluia. Quem é que você tem influenciado? O que é que você quer ser quando crescer? Vai perguntar para os filhos dessas crianças no Egito. Vai perguntar para essas crianças, filhos desses 10 que voltaram e começaram a semear discórdia no meio do povo. Nós vamos levantar outro líder, vamos voltar para o Egito. Esse Moisés e Arão não está com nada. Vamos levantar outro. Será que o nosso filho, Lucas, não olha para a gente e fala assim, eu quero ser como meu pai? Lá no sábado passado tinha um menininho desse tamanho assim, tocando uma guitarrinha lá.
Nós falamos, olha o filho do César aí quando nasceu, o Davizinho. Né? O filho olha pra gente e quer ser o que nós somos, irmãos. Só não querem ser pastor, mas o resto eles querem. Eles têm na gente espelho, se não tem alguma coisa está errada. Mas se você perguntar para uma criança hoje o que é que você quer ser, quem é o seu herói, meu pai, minha mãe, são exemplos da minha vida, não é? Pergunta para essas crianças do Egito lá, o que é que você quer ser quando crescer? O que elas iam responder? O que elas iam responder? Quero ser escravo no Egito. O que você quer ser, filho? Quero ser escravo no Egito porque meu pai e minha mãe vivem falando que quer voltar para o Egito. Porque lá eles eram os escravos, mas eles tinham tudo. Tem gente dentro da igreja que prefere voltar a ser escravo, que quer voltar a ser escravo das dívidas, da briga no casamento, da desunião, da rebeldia, da macumbaria. O que você quer ser quando crescer? Pastor, eu quero continuar sendo derrotado porque meu pai e minha mãe são. O que você quer ser quando crescer? O que teu filho, tua filha está olhando para você? Estou falando, pelo amor de Deus, nunca eu quero ser como meu pai e minha mãe, jamais. Jamais. Não, eu sei a vida que eles levam. Vida desgraçada, que vida amargurada, que casamento destruído, que casamento de mentira. Só vive endividado, vive pedindo canequinha de arroz no vizinho, canequinha de açúcar no vizinho. Vive só pedindo um favor. O povo do Egito. Vamos voltar lá a ser escravo, que lá pelo menos comida a gente tem. Parece que é o que a gente vê na igreja hoje. Não é? Esse negócio de receber a promessa, esse negócio aí, eu não sei não, viu? O pastor fala, o pastor prega, esse negócio que vai dar certo, tem que confiar em Deus, que tem que descansar em Deus, né? Eu estou cansado de descansar, eu estou cansado de orar e nada muda na minha vida, parece que eu não chego em lugar nenhum nunca. É verdade. Experimenta semear diferente. Está querendo colher feijão e está plantando milho. Experimenta mudar a semente. Vai ficar meio arranhado aqui com o pastor esse lencinho aqui, esse negócio que eu estou meio gripado. Experimenta mudar a semente. Será que o que você está vivendo agora é fruto do que você sonhou no passado? O que é que você quer viver daqui para frente? Onde é que você quer chegar? O que é que você quer ser quando crescer? Porque se não crescer vai ficar minguado, vai ficar anão. Fala para o seu irmão assim, não seja um anão, pelo amor de Deus. Fala. Estou falando de bênção material não, irmão. Estou falando de dinheiro não. Estou falando dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua vida. Estou falando das pessoas olharem para você e falarem, eu quero ser igual o fulano. O fulano é exemplo para a minha vida. Graças a Deus que eu fui um líder tão chato, mas tão chato, que eu olho hoje alguns irmãos falando graças a Deus pela vida do Sérgio, porque olha, quando a gente teve com ele hoje, ele passou a ser exemplo para nós, a gente tem ele hoje como exemplo. Fala que legal, né? Ainda bem que a gente não forma seguidores, né, Lucas? Forma discípulo, porque senão eu queria todos eles atrás de mim. Jesus me chamou para formar discípulos e não seguidores, né? Trabalhei com um obreiro que voltou lá para Quadrangular, lá no pastor Milton lá, e está lá arrebentando de pregar, está lá, olha, o irmão cresceu, o fulano não sei o que, ele falava,
pastor Sérgio me fez crescer, me deu a direção para o crescimento. Eu falo, Deus, podia estar aqui comigo, né, Senhor? O Senhor está bem, né? Mas não, está lá, sabe o que está acontecendo lá? Pregando a palavra, fazendo a obra do Senhor. Deus me chamou para formar seguidores, Deus me chamou para formar discípulos. Glória a Deus. Que discípulo que você está formando? O que as pessoas querem ser quando olham para você? Igual a você? Ou falam, jamais. Será que quando você sobe nesse altar para ministrar um louvor, você olha para cada um e fala assim, olha, um dia nós sentiremos saudades dessa garagem, porque aqui Deus tratou no início conosco. Glória a Deus. Os nossos fins estão escondidos, velho, nos nossos começos. A palavra do Senhor diz, porque se a gente se esquecer dos nossos inícios, Lucas, Deus jamais vai nos honrar. Deus honra aqueles que não se esquecem das suas raízes, do início das coisas. Sabe por quê? Porque aonde nós chegarmos, que Deus nos honrar, é porque aqui nós semeamos aquilo que nós vamos colher no futuro bem próximo. Então, se você quer colher algo diferente que você está colhendo hoje, amados, começa a plantar algo diferente. Para essas crianças do Egito, perguntavam o que é que você quer ser quando crescer, filho? Escravo, porque meu pai falou que é bom. Quero voltar a ser escravo. Mas escuta, Deus está falando que tem uma terra prometida, que tem uma terra que manda leite e mel. Mas meu pai falou que jamais a gente vai chegar nesse lugar. Mas olha, o profeta está lá, dando direção. O pai falou que esse profeta não está com nada não. Mas como? Vocês não estão vendo os milagres? Deus não está, você não está vendo o que Deus está fazendo? Eu sei, mas meu pai falou, né? Meu pai falou que não vai dar certo, então por que eu vou acreditar? É meu pai que está falando, é minha mãe. Quem é que você está ouvindo? Com quem é que você está se relacionando? Será que essa pessoa que você está ouvindo está te fazendo crescer? Ou te está fazendo voltar atrás para o Egito? Sabe, pastor? A maioria dos irmãos fala assim, Jesus mandou deixar as 99 no aprisco e ir atrás daquela ovelha fujona. Amém. Aí quando o pastor foi atrás da ovelha fujona, o que aconteceu? Ele trouxe ela pelo cajado. Foi ou não foi? Porque o cajado tem duas funções. Uma para salvar, socorrer, e a outra para corrigir. Não é verdade? A ovelha não gosta de correção, gosta? Sim ou não? Não, né? O pastor, o cajado do pastor tem que ser só para aqui, ovelhinha querida. Né? Quando o pastor fala, não é assim, você está no caminho errado, esse caminho o lobo vai te pegar, se você se apartar do rebanho, o lobo vai te comer. O pastor não sabe de nada, o pastor também, toda vez que fala comigo, é só correção, correção, correção. Aí o pastor vai lá atrás, eu já estou encerrando, viu, irmãos? Eu já estou quase no meio da pregação. Eu falei, pastor, você vai uma, você vai duas, você vai três, eu não vou mais. Eu não vou mais. Porque aquela ovelha que prefere ficar no caminho do lobo, é porque ela nunca foi ovelha. Ela parecia que era ovelha, mas nunca foi ovelha. Porque a ovelha, o que é que Jesus disse? Ela ouve a voz do seu pastor, sim ou não? Glória a Deus. Ela pode ter fugido, mas ela ouve a voz do pastor e fala, meu pastor chegou. Ai, graças a Deus, meu pastor, Deus foi o Senhor que trouxe meu pastor aqui, porque eu estava tão sofrida. Agora eu sei que o pastor está na minha casa, ele vai orar por mim, tudo vai mudar, porque ele é o meu pastor. E aí o pastor fala, volta para o aprisco, fala, pastor, agora o senhor veio, eu tenho força. Isso é ovelha. Aquela que você vai atrás e fala, então pastor, se der eu vou, tá?
Mas, irmão, o caminho do Senhor, a promessa de Deus, irmão. Olha o que Deus quer fazer. Eu sei, pastor, mas o senhor tem que entender que está difícil para mim agora, né? Nunca foi ovelha. Nunca foi ovelha. Nunca foi ovelha. Mas sempre ser Adão. Sempre ser limbado. O que é que você quer ser quando crescer? Você consegue já se enxergar um pregador da palavra no altar, pregando e as pessoas recebendo a palavra de Deus? Você consegue se enxergar tocando esse instrumento e as pessoas sendo tocadas pelo Espírito de Deus? Você consegue se enxergar um diácono? Você percebeu uma coisa, pastor? Que nesse texto aqui, Moisés não cita Josué, ele fala de Caleb, né? No final do texto. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar. Por que ele não falou de Josué? Se Josué também estava lá. Por quê? Por quê? Tem que ver de novo. Professor. Sabe por quê? Porque Moisés estava aqui e Josué estava. Aí Moisés ia para lá e Josué estava. Aí Moisés sentava e Josué sentava também. Deus falava, Josué já está do lado de Moisés. Josué, ninguém muda a cabeça desse rapaz. Ele vai entrar na terra. É ele quem eu vou escolher. Tem pessoas que você não precisa nem se preocupar. O irmão não veio no culto, algum problema sério aconteceu. Porque esse irmão não falta no culto. Deve estar pintando a casa, fazendo alguma coisa. Não podia perder a oportunidade. Não falta, está aqui todo culto. Vai ter irmão que você fala, aí já deve estar com luta de novo. Então a primeira coisa que faz é parar de ir na igreja. O que é que você quer ser quando crescer? Aonde é que você quer chegar? Se você não mudar a direção hoje, jamais você vai chegar. Você vai continuar sendo a mesma coisa. As pessoas vão olhar para você, jamais colocarão crédito em você. Já que as pessoas estão olhando para você hoje, falando, eu quero ser igual o pastor Sérgio, quero ser igual o pastor Paulo, ele tem 28 Bíblias, eu quero ter 30 então. Glória a Deus. Porque eu quero ser igual o meu pastor, quero conhecer a Bíblia igual a ele, quero ministrar louvor igual os irmãos aqui, quero fazer parte, para falar, olha, sabe, um tijolo foi eu que coloquei aqui, uma lata de concreto eu ajudei a despejar aqui. Só para encerrar, você escolhe onde é que você quer ficar. Diante daqueles 2,5 milhões de pessoas, tinha uma galera que estava do lado de Moisés. Você consegue imaginar 2,5 milhões de pessoas? Uma cidade de Campinas inteira atrás de você. Não dá para todo mundo ficar do lado de Moisés, né? Não tem como andar todo mundo em fileira, um do lado do outro. Não dá. Tem uns na frente, junto com Moisés ali, Moisés com a cajada na frente, abrindo o mar vermelho, né? Estava lá a luta, e agora? Deus, olha aqui, o inimigo está vindo, o faraó está vindo, o mar está na frente, o que eu faço? E tinha um monte de galera aqui do lado dele, só observando. Deus vai fazer alguma coisa, tenho certeza, Deus é com esse homem. E tinha aquela turma lá do fundão lá, dizendo, parou de novo, hein? Não sei não, hein? Algum problema está acontecendo lá. Mas não queria falar, quer saber? Eu vou ficar aqui atrás, sem saber o que está acontecendo. Eu não, eu quero estar do lado do meu pastor lá, para ver as lutas que ele está enfrentando, porque eu sei que o Deus que nos chamou está do lado dele, e eu vou ver o milagre acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Aí você escolhe. Você quer ver o mar se abrir?
Você quer passar pelo mar aberto? Eu escolho estar do lado do profeta para ver o mar se abrir. Fico imaginando Josué lá, pastor. Moisés lá, toca essa água com o seu cajado. Vai abrir, esse obstáculo vai acabar. E Josué lá, e vendo de repente aquele marzão. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, esse homem é de Deus mesmo. O homem lá que está acontecendo, jamais eu vou desgrudar desse homem. Nunca mais eu sair do lado dele. E aí tem aquele povão que vem atrás, não sei o que aconteceu não, mas o mar abriu aqui, vou passar, né? Vou passar, tá aberto, né? Eu não sei como que aconteceu, mas já que tá aberto, eu vou passar. Você escolhe. Você quer ver o mar se abrir? Ou você quer passar pelo mar aberto? Eu quero ver o mar abrir, licença. Eu falei para a igreja, jogo de oração dos amados também. A gente está numa luta desde agosto do ano passado para vender a nossa casa. Vendeu. Deu tudo errado. Agora, semana passada, eu desfiz o negócio. Só que para eu desfazer o negócio, daqui 30 dias, já passou, já deve ter uns 27 dias, eu tenho que devolver 25 mil reais. Pergunta para mim, pastor, você tem? Pergunta. Tem. Não tem. Mas eu falei, glória a Deus. Sabe por quê? Porque se eu tivesse, eu ia passar pelo mar aberto. Mas como eu não tenho, eu vou ver o mar se abrir. Glória a Deus. O milagre só vai acontecer quando chegar no nosso limite. Deus, eu não tenho, eu não posso, eu não sei como vai ser. Mas eu fiquei feliz e falei para eles, olha, pode preparar, que final de maio a gente está mudando. Deus vai fazer um milagre. O Deus que eu sirvo é dessa forma. Glória a Deus. A gente tem que viver dessa forma. É fácil ser pastor. É? Vai ficar as noites que eu fico sem dormir. Você acha que o pastor tem uma fé maior? Quando a gente estava aqui na César, aqui na esquina, teve dias de... Nós ficamos 1 ano e 2 meses aqui. 1 ano e 2 meses. Tinha dias que no dia seguinte, segunda, ia ter que pagar o aluguel. No começo era 4 mil, quando a gente saiu já era 5 mil reais o aluguel aqui nesse barracão. Tinha 1.500 reais no caixa, velho. E na segunda tinha que pagar um aluguel de 4 mil. E era dia 28 do mês. Falei, meu Deus. Ia pregar com dor no estômago, pastor. Jesus faz um milagre. Chegava com os diáconos, vamos lá, Deus tem que fazer hoje um milagre. Por que, pastor? Está assim, meu Deus, pastor do céu, como é que a gente vai fazer? Eu não sei, irmão. Você sabe o que acontecia? Tinha gente que descia no ônibus ali na porta da igreja, olha, eu vim consagrar o meu dízimo. Mas de onde você é? Não, Deus falou para eu trazer o meu dízimo aqui. Aí se ia ver o dízimo lá era 800 reais, 900 reais e 1.000 reais. Por muitas vezes, o diácono chegava, o tesoureiro chega no final do culto e falava, pastor, eu não sei como, mas amanhã o senhor vai pagar o aluguel porque Deus providenciou. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É o mar se abrindo. Eu vou parar, senão eu vou até 10h30. Perdão pelo horário, viu, irmãos? É que eu falo demais mesmo. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. E a pergunta que eu te faço agora, Senhor, o que é que você quer ser quando você crescer? Onde é que você quer chegar? Quem é que você está ouvindo? Se é daqueles que vão ver o mar se abrir ou vão passar pelo mar aberto? Se faz parte daquele grupo dos 10 que vão influenciar negativamente, você vai estar seguindo Josué e Caleb, que viram a promessa e estão falando, eu não sei como, mas Deus vai fazer. Você escolhe. O que você está vivendo hoje é fruto do que você plantou no passado, seja bom ou seja mal. Você está satisfeito com o que você está colhendo hoje? Ou não? Se você não mudar hoje suas atitudes,
Você não vai colher nada diferente. Você vai continuar colhendo a mesma coisa. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Santo Espírito, porque o Senhor é doce. Obrigado, Santo Espírito, porque o Senhor trata no nosso coração exatamente aquilo que nós precisamos. Obrigado, Santo Espírito, por esses amados que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Eu sei, Pai, que esses fazem parte da tribo de Josué e Caleb, Senhor, e vão conquistar a terra prometida. Não é pecado, Senhor, estar desanimado. A palavra não condena nem o pecador que se arrepende. Se o Senhor enxergar no coração de cada um, pode ser o mais pecador, meu Deus, que aqui esteja, que nesta noite o arrependimento entrou no coração. Ainda assim o Senhor ama e dá uma vida abundante, porque essa é a tua promessa. Muito obrigado, Deus, por cada um que o Senhor trouxe aqui. Obrigado pela vida do pastor Paulo, a pastora Vera, pela vida do Paulinho, Ana Paula. Obrigado pelos amados que o Senhor fielmente tem mantido aqui ao lado do teu servo, Pai. E eu sei, Pai, que um dia eu voltarei para a festa de inauguração dessa igreja, porque é a promessa do Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor é fiel aos teus filhos. Que o Senhor possa, Pai, abençoar a cada um nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o nome de Jesus.